Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas e eu deixei acumular muitos recebidos nos últimos meses, então eu vou mostrar tudo agora. Bom, só antes de começar, o recadinho de sempre aqui do canal, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever. E eu acho que a gente já pode começar mostrando todos os recebidos que eu não sou uma pessoa que faz muito book haul, né? Não mostro tanto o que as editoras me enviam, porque o foco aqui do canal é mais a gente falar sobre as obras, o mercado literário, né? Trazer uma outra perspectiva. Mas eu recebi muita coisa, e tem muita coisa que a gente não consegue necessariamente ler no ano, na semana, no mês que saiu, e é uma tristeza. Então eu deixei acumular de agosto até agora novembro, e eu vou mostrar pra você um apanhadão, e se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, a gente pode fazer ele semestralmente, trimestralmente, conforme for a recepção, né? Porque estamos no YouTube para isso, pela audiência. Então eu não posso falar muito sobre a sinopse, mas eu vou ler ela aqui com vocês enquanto eu mostro a edição. E eu vou começar com Canções de um Sonhador Morto e Escriba Sinistro, do Thomas Liggott. Esse é um volume que nunca havia sido publicado no Brasil, saiu em volume único pela editora Suma, e ele reúne os dois livros do autor, né, que é os Canções de um Sonhador Morto e o Escriba Sinistro. Pela sinopse, se trata de um livro de terror em que o autor, o Thomas, foi influenciado pelos estranhamentos do Lovecraft e do Edgar Allan Poe, bem como pelos absurdos brutais de Franz Kafka, e a literatura do Thomas então desvia das imagens meramente sangrentas presentes nas narrativas de terror tradicional para chocar o leitor de formas mais profundas e existenciais com outro tipo de monstruosidade. Eu vou tirar do plastiquinho aqui só para conferir a quantidade de páginas e mostrar como ficou a edição. E é um livro de 400 páginas, não tem ilustração, meninas, é apenas um livro. Mas tem alguns detalhes, tipo um símbolozinho no início de capítulo e tal. Então, parece ser uma excelente leitura que apresenta um autor que nunca havia sido publicado no Brasil. Agora, pela editora Paralela, eu recebi Depois das Brasas, da Ali Martinez, que é um romance devastador sobre um amor nascido de um desastre. Depois de uma tragédia, é estranho o que guardamos na memória. O som ensurdecedor da casa explodindo, o medo paralisante tomando conta de mim enquanto procurava minha esposa. Ih, quer ver que ele perdeu a esposa e está se relacionando com outra pessoa? A fumaça, blá blá blá, mas inesquecível mesmo é a percepção arrasadora de que a mulher nos seus braços não era Jéssica. Bri e eu fomos os únicos sobreviventes. Como um pai solo, sem ter para onde ir, fiz da casa de hóspedes dela o meu lar. Levou anos, mas aos poucos vi seu sorriso retornar. Pelo visto parece um slow burn de anos de um cara que perdeu a esposa num incêndio em que ele salvou essa mulher. Ele vai morar na casa dela e ele vai se envolver amorosamente com ela. Inclusive, romance é um gênero que eu não sou muito familiarizado. Romance no sentido romântico da coisa. E são apenas 250 páginas e, nossa, a diagramação deliciosa. Eu sei que não dá pra ver, tá, gente? Eu tô mostrando só protocolar mesmo. E parece que os capítulos são curtos, uma senhora diagramação. Esse talvez seja um bom momento para eu tentar ler mais romance. E falando em romance, também da editora Paralela, eu recebi Parem os Relógios, da Kristen Higgins. Eu espero que seja mas é a autora best-seller. Então é um romance bem de chorar mesmo. Inclusive, quem fez o blur aqui do livro foi o Paulo Hatz, do Livraria em Casa. E é aquilo, ele deixou no blur da seguinte maneira: seu coração vai se partir, leitor. A percepção de que a vida não é uma batalha justa dói. E aí ele vai falando blá 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 blá. Aqui, a história de amor de Lauren e Joshua é daquelas tão fortes que continuam mesmo depois de um aparente fim. Tá, mas cadê a história? E a história basicamente é que Joshua e Lauren são um casal perfeito.
Como se existisse, né? Jovens recém-casados, loucamente apaixonados, eles acreditam que não poderiam ser mais felizes. Mas então, Lauren é diagnosticada com fibrose pulmonar idiopática, uma doença incurável e terminal. Ah, que agradável! Conforme a doença dela progride, Joshua tenta aproveitar ao máximo o tempo que lhes resta e aceitar o seu futuro, um futuro sem a única mulher que já amou. Ele nunca imaginou que ficaria viúvo aos 30 anos. Gente... Aí, blá blá blá, ele é triste e solitário. Mas a Lauren bolou um plano para ajudá-la a seguir em frente através do luto. Ela vai deixar 12 cartas que vão guiá-lo com uma intensa e comovente jornada para reencontrar a alegria de viver no primeiro ano sem ela. Ah, então devem intercalar os momentos de carta da Lauren, já falecida, com os momentos de ele tentando talvez seguir o que ela falou. Me parece um tipo de livro que eu ia morrer de chorar. 412 páginas. Já estava até aberto, porque eu já tinha planejado dar uma lida nele esse ano. Também recebi da editora Suma o novo do Stephen King, o Holly, que eu já sei que está envolto num monte de questões da fanbase falando que não dá para começar por esse livro, porque, né, é uma das personagens mais carismáticas e engenhosas de Stephen King, a detetive Holly, que retorna para desvendar uma série de desaparecimentos misteriosos. Então, boa parte do fandom fala que não precisa ter lido os livros anteriores em que essa personagem específica aparece pra entrar nessa história, e tem uma galera que fala que é mais legal se você entrar, então tem essa questão por trás, mas eu me interesso, porque o Stephen King, ele escreve muita coisa de terror, mas ele também escreve muita coisa de suspense, né, de thriller, de, né, essa coisa mais que não é necessariamente demônios e terror e fantasma. E eu, inclusive, gostei muito de Misery, que foi um que não foi nessa linha, então talvez eu dê uma chance, apesar de 443 páginas, é um senhor calhamaço, então não sei quando lerei, mas quem sabe vem aí. Também recebi da editora Paralela, Antes de Virarmos Estranhos, uma história de amor, ódio, amor, da René Carlin, que é curtinho e a sinopse é interessantíssima, porque vai contar a história de dois personagens, que agora eu não vou me lembrar o nome, não tá aqui no Blur, que basicamente eles namoraram na juventude, mas o caminho se separou depois de um último ano de faculdade, e aí eles nunca mais se encontraram e voltam a se encontrar depois de 15 anos. Então é um livro que vai tratar sobre uma das coisas que eu mais gosto quando eu penso em amor e romance, que é sobre timing, eu espero. Então é um livro de 250 páginas em que a gente vai ter pessoas que já namoraram tentando se reencontrar, porque eles assim, esbarram no metrô, mas perdem, não conseguem estabelecer contato, e através disso a gente vai ter, né, não sei se eles ficam juntos no final, se eles não ficam, etc, mas vai ser um relembrar daquela época de namoro, o relembrar desses 15 anos que eles ficaram separados, e quem sabe talvez tentar construir uma nova história juntos. Também da editora Paralela eu recebi Uma Rua no Brooklyn, da Jenny Jackson, que parece ser maravilhoso porque é a história de gente rica sendo perdida na vida. Basicamente a gente tem a história de uma família, a família Stockton, e aí cada um dos membros da família tem uma característica. A gente tem a Darley, que é a filha mais velha e nunca precisou se preocupar com dinheiro. O Cord, que é o único filho homem que casou com a Sasha, que é uma pessoa de classe média, então ela tem todo um estranhamento com essa vida dessa família disfuncional rica. E tem a Georgiana, que também é uma pessoa que está apaixonada por alguém que ela não deveria estar apaixonada, não faço ideia de quem seja. Então, basicamente, a gente vai encontrar a história desses três personagens que compõem a família, pelo visto, uma família rica. E eu não sei vocês, eu adoro rico sendo completamente perdido, mesmo eles tendo muito dinheiro na vida. Então, são apenas 250 páginas e parece uma boa pedida.
Da editora Suma, eu recebi Nós Fazemos o Mundo, da N.K. Jemisin, que nada mais é do que o segundo livro dessa série, em que cidades têm personalidade e precisam... meio que é um realismo fantástico com cidades. Eu não li o primeiro livro, então não posso comentar muito sobre o segundo, e nem faz sentido ler a sinopse, mas é uma continuação. E aí agora eu vou ter que ler o primeiro para poder ler o segundo, mas vem aí em algum momento. O que importa é que a gente já tem os 2 livros publicados aqui no Brasil pela editora Suma, e essas capas eu acho elas lindíssimas, e tem pouco mais de 200 páginas. Da Companhia das Letras eu recebi Preconceito, uma História, de Leandro Carnal e Luiz Estevam, que é um livro de não ficção, onde a gente vai abordar basicamente a origem, né, a questão acadêmica do preconceito. E o livro, como diz aqui o próprio sinopse dele, vai examinar os efeitos deletérios de preconceito a partir da sua construção histórica. Vai apresentar o fenômeno como uma categoria cultural e demonstrar que não é sustentável diante do pensamento objetivo. Então ele vai passar por misoginia, LGBTfobia, xenofobia, racismo, capacitismo, só essas coisas gostosas e agradáveis. Mas, como é uma não ficção, eu gosto bastante de ler não ficção, eu só leio muito devagar, mas são 316 páginas, né, de livro, e deve ter aqui mais umas 100 páginas só de bibliografia, citações, então acho que dá para encarar, mesmo que eu leia devagarzinho. Também da Companhia das Letras eu recebi Assassinos da Lua das Flores, que sim, é o livro que deu origem ao filme do Martin Scorsese, que eles fizeram essa sobrecapa com acho que é o pôster mesmo do filme. É um livro do David Graham. Eu não gostei, odeio capa de filme em livro, então vou ficar com a capa normal mesmo, que é muito bonita, muito trabalhada. E ele tem um subtítulo que é Petróleo, Morte e a Criação do FBI. Folheando aqui o livro, tem bastante fotografia e etc. Então, eu acredito que seja um livro não ficcional, ou ele misture os 2 elementos. Mas, de qualquer maneira, eu já estava interessado no filme, porque é uma romantização da história, mas vai ser muito bom poder ler o que gerou, né, esse roteiro do Scorsese, então é um grande lançamento do ano. Recebi também nesse período da editora Suma um novo livro do Philip K. Dick, que está em capa dura, uma senhora edição bonita, que é O Labirinto da Morte. Philip K. Dick é um grande autor de ficção científica, né, é a pessoa por trás de Robôs Não Sonham com Ovelhas Elétricas, né, que virou o Blade Runner, e diversos outros livros de ficção científica. Teve parte da sua bibliografia publicada aqui no Brasil pela editora Aleph, então eu não sei se eles só perderam os direitos e estão republicando, mas de toda maneira é sempre bom ter mais Philip K. Dick. E este livro, pela sinopse, fala que foi publicado originalmente em 1970 e é considerado um dos romances mais sombrios do Philip, que é um dos maiores escritores de ficção científica mundial. A sinopse diz que, como parte de um projeto de colonização, 14 desconhecidos chegam ao planeta Delmak-O em uma viagem só de ida. Vasto e amplamente inexplorado, Delmak-O é um território perigoso, cujos habitantes são seres gelatinosos em formato de cubo que dão conselhos enigmáticos por meio de anagramas. É possível invocar atividades usando uma série de amplificadores e transmissores de oração, mas é provável que elas não fiquem muito felizes com este contato. À distância, os colonos são atraídos por um misterioso edifício, porém, ao se aproximar dele, cada pessoa enxerga na fachada um lema diferente. Aí essas 14 pessoas estão confinadas em um planeta cuja própria atmosfera parece induzir a paranoia, e os recém-chegados irão descobrir que em Delmak-O, Deus é um ser ausente, ou disposto a destruir as suas próprias criações. Nossa, parece bem mais interessante do que eu achei que era. Tem pouco mais de 200 páginas, mas também é um formatinho menor, então se a gente for comparar, deve ser bem rápida a leitura. Vou ver se eu já encaixo ele para ler ainda este ano.
Recebi também da Companhia das Letras Oração para Desaparecer, da Socorro Acioli, um livro nacional e que a sinopse dele basicamente é que a Cida, uma mulher sem identidade e nem memória, reconstrói pouco a pouco uma nova vida em um lugar completamente desconhecido. Jorge encontra na misteriosa estrangeira uma paixão inesperada, que recria o que não parece provável. Já do outro lado do Atlântico, Joana é o fantasma de um amor há muitos anos perdidos por Miguel. Quando os 4 personagens se entrecruzam no tempo em busca de respostas para as próprias angústias, se deparam também com uma trama fantástica sobre magia, ancestralidade e pertencimento. Oração para Desaparecer é uma das histórias possíveis sobre o amor e seu poder de dissolver as barreiras do imponderável. A Socorro Acioli é uma das mais proeminentes autoras brasileiras. Ela já ganhou o prêmio Jabuti, ela escreve livros infantis, livros não infantis, ela faz tradução, ela é referência, então eu estou muito ansioso para ler esse novo livro dela. Companhia das Letras também me enviou Trilogia Copenhague da Tove de... não sei falar o sobrenome dela. Da Tove de Tlevsen, não deve ser assim que se pronuncia, mas eu não faço ideia de como se pronuncia, e é um livro que reúne aí infância, juventude e dependência. É uma autora dinamarquesa do século XX que foi aclamada por sua trilogia autobiográfica que se tornou sensação mundial, que aqui saiu em um volume único. Infância narra a criação da autora, da Tove, acho que Tove parece mais correto, num bairro operário, enquanto ela sonha se tornar uma poeta. Juventude descreve seu amadurecimento e independência. A autora já é conhecida nos círculos literários, mas sua vida pessoal entra em colapso com casamentos infelizes e o vício em opioides. Eu vou ser muito sincero, não conheci a autora, mas também, é uma autora dinamarquesa e fica um pouco mais difícil a gente, conhecer todos os grandes autores de todos os países do mundo, então parece ser uma excelente oportunidade e um grande lançamento do ano. E para finalizar, a Suma Quadrinhos, a Suma HQ, me mandou Está Tudo Bem, de Mike Birchall, que foi indicado ao prêmio Harvey. Tem tradução do incrível do Érico Assis. E basicamente a história vai mostrar o Sam e a Maggie, que são um casal perfeitamente normal, morando em um bairro perfeitamente normal, com um cachorro que se chama Winston, perfeitamente normal. Todas as casas da vizinhança são iguais, as pessoas são parecidas, falam de maneira similar, e olhando de fora, está tudo bem. Mas será que está mesmo? Já faz algum tempo que o adorável Winston está morto. Sam e Maggie começam a ter dificuldade para manter a imagem de que está tudo bem, e o mistério continua. Apesar de estarem tão bem quanto possível, eles são vigiados por câmeras e passam a questionar as próprias decisões. Na explicação do próprio autor, Está Tudo Bem começou como um quadrinho em preto e branco no Webtoon Canvas, antes de ser selecionado pelo Webtoon original, e aí ele passou a transformar tudo em colorido, antes era preto e branco, então a gente já pode esperar esse trabalho maravilhoso de rediagramação, que eu acho que dá pra dizer, de transformar um Webtoon num quadrinho mais tradicional. E acredito que seja apenas o primeiro volume, então a série não deve se encerrar aqui. Mas aí, como eu vou ler este ano, no vídeo eu especifico se tem continuação ou não. Mas estou muito feliz de ter recebido, porque eu estava doido para receber esse quadrinho. Inclusive a gente precisa comentar, a Suma Quadrinhos ela não errou em nenhum lançamento de quadrinhos que ela fez esse ano. Todos são fabulosos. E por último, mas não menos importante, eu recebi essa caixinha bonitinha, toda customizada, com o livro da Taylor Jenkins Reid, que é Evidências de uma Traição, que agora está saindo nesse formato. Se eu não me engano, ele saiu acho que só digitalmente primeiro, mas agora ele está saindo em edição física, ele é pequenininho, então tá aqui minha mão para vocês compararem, uma capa bonitinha. E como eu adorei Carrie Soto, eu vou ler esse livro desesperadamente, porque eu gostei da autora dessa primeira experiência, então estou ansioso para saber se eu vou gostar de todos os livros dela. Mas aí eu
tô lendo com parcimônia, porque, né? Então esse aqui vai ser a minha segunda investida na autora. E é isso, eu tô com uma pilha de plastiquinhos e sacolas e caixas aqui no meu pé, mas eu espero que vocês tenham gostado. Isso foi tudo que eu recebi das editoras nos últimos meses, né? Então o canal ele tem parceria, agradeço bastante a Companhia das Letras pela parceria deste ano. E agora é ler tudo isso, que é a parte mais difícil. Mas vou trazendo aqui no canal, né, os reviews das obras que eu for lendo aqui, independentemente de quando isso aconteça. E é isso, é um formato de vídeo que eu não domino, não sou muito bom, acho que é, sei lá, a primeira, não é a primeira, mas acho que deve ser a segunda vez que eu faço, mas espero que vocês tenham gostado. E não esquece, obviamente, de dar uma olhada nos vídeos recomendados que estão do meu lado direito, se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo para continuar me acompanhando aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo, um grande beijo e tchau, tchau.